Olá pessoal, tudo bem aí? Vamos dar continuidade ao nosso estudo da geometria, polaridade e forças intermoleculares com a aula número 2, polaridade. Eu estou usando os mesmos exemplos das moléculas que nós já estudamos em geometria, para que você tenha as mesmas anotações aí, fica mais fácil para fazer o estudo comparativo. Bom, primeiro, o que é esse negócio de polaridade? Eu disse a vocês que a geometria é aquele estudo que foi para a gente imaginar no espaço a estrutura da molécula. E agora a geometria vai nos ajudar também a falar de polaridade. Agora, o que é a polaridade? Quando eu falo assim, por exemplo, aquela região X é um polo agrícola. O que eu quero dizer com ser um polo agrícola? É uma região onde tem uma ativa produção de hortifrutis, não é? Ou seja, de agricultura. Então, ter polo é ter atração. E quando eu digo assim, aquilo é anormal, o que é anormal? Que não é normal. Existem moléculas polares, onde nelas existe uma atração, e existem as moléculas chamadas apolares, que não tem átomo, não tem elemento químico que exerce atração. Tá? Agora, estudar polaridade vai nos ajudar a entender solubilidade, por exemplo, que a gente em química usa muito isso no nosso dia a dia, no laboratório, em processos industriais, tá certo? Bom, então vamos lá. Já falei para vocês da geometria do gás oxigênio, do HCl e do CO2. Vamos agora falar da polaridade. Bom, a molécula de gás oxigênio, formada por átomos de elementos iguais, não é isso? Tem aqui um oxigênio que é diferente do outro? Não, não existe. Se é átomo de oxigênio, é o mesmo elemento, tem o mesmo número atômico, não há diferença entre eles. Então eu digo o seguinte, a molécula do gás oxigênio, nela não existe polo de atração. Essa molécula é do tipo apolar. Lembrando que o prefixo A significa não tem polo. Agora, isso não acontece na molécula do ácido clorídrico. O ácido clorídrico, o cloro é muito mais eletronegativo do que é o hidrogênio. E aí o cloro fica puxando o tempo todo o hidrogênio para ele. Nesta molécula, eu vou falar que existe assim, um atrai o outro, existe um sentido de atração. Nesta molécula, eu falo que existe polaridade. Esta molécula é polar. Quando a gente tem molécula apolar, a gente costuma fazer como se fosse uma continha. Um puxa com uma intensidade 2, o outro também puxa com a intensidade 2, então um anula a força de atração do outro. Aí essa força de atração a gente chama de momento, que é simbolizado pela letra Mi do alfabeto grego. Eu falo que quando uma molécula é apolar, o momento é zero, ou seja, não tem um saldo positivo aí. Diferente desta, vamos imaginar que, estou chutando, tá? Que a eletronegatividade do hidrogênio é 2 e do cloro é 5. Existe uma diferença entre 5 e 2 de 3. Então eu vou falar que aqui, na molécula polar, o Mi é diferente de zero, ou seja, haverá um que atrai o outro. Agora vamos pensar no gás carbônico que a gente já tinha comentado. O gás carbônico não é uma geometria linear? É. Um oxigênio é igual ao outro, não é? O carbono não tem elétron livre, então eles ficam tipo cabo de guerra. Desta vez, um cabo de guerra empatado, porque o carbono não tem poder de atração, porque ele não tem elétron livre. E os oxigênios são iguaizinhos, então um oxigênio puxa o carbono para a esquerda com uma intensidade X, e o outro oxigênio puxa o carbono com a mesma intensidade X para o lado direito. De novo, as forças de atração serão anuladas. Esta molécula é do tipo apolar. Portanto, o momento Mi é igual a zero. Então, polaridade dessas primeiras moléculas lineares. Ok? Tudo bem aí, gente? Agora, eu vou falar da polaridade do segundo grupo de compostos geométricos que eu falei da geometria angular, que eu citei qual molécula? Eu citei a molécula da água. Você lembra disso? Então, vamos falar dela de novo. Molécula da água, onde o oxigênio faz aquela força de atração. Opa, se o oxigênio faz força de atração, já falei a palavra aí, tem elemento que atrai mais. Então a molécula d'água também deve ser polar. Olha só, oxigênio faz as ligações covalentes simples com os hidrogênios, forma-se um ângulo aqui, lembra disso? E no oxigênio sobram 4 elétrons. Bom, se tem elemento central que tem elétrons livres, com certeza esse elemento central vai puxar os outros.
Então essa molécula que eu já tinha falado para vocês que era angular, você lembra disso? Eu posso dizer o seguinte, toda angular é polar. Por que toda angular é polar? Porque toda angular não segue aquela regra do número 34, onde no elemento central vão sobrar elétrons. Então, se está sobrando, vai ter polo. Agora, linear não. Linear, como vocês viram agora há pouquinho, a linear pode ser polar ou não, depende do caso. Agora, angular, sem exceção, todas as angulares serão moléculas do tipo polares também, tá? Aí, um outro exemplo que eu dei para vocês foi a molécula do gás amônia, NH3, que formava aquela pirâmide, lembra disso? Por que que formava a pirâmide? Porque o nitrogênio, que é o elemento central, nele sobram elétrons, lembra disso? E aí o nitrogênio puxava os hidrogênios para ele, formando as paredinhas da pirâmide, o hidrogênio, e o nitrogênio, o cume, o ápice da pirâmide. Então, eu vou falar o seguinte, ó, essa molécula, você lembra que ela era piramidal. Toda molécula piramidal também será polar, sem exceção. Eu digo aqui que para as duas, ó, o Mi será diferente de zero, porque nos dois casos, no elemento central, há sobra, há elétrons livres. Então, se há sobra, eles vão exercer atração sobre o grupo e, consequentemente, as moléculas serão do tipo polares, certo? Tá? Aí depois nós exemplificamos a molécula do aldeído, né, do metanal, para usar o exemplo do composto do tipo triangular ou trigonal plana. Não era esse? Ó, carbono fez uma dupla com oxigênio, duas simples com cada um dos hidrogênios. Agora é o seguinte, ó, algumas análises precisam ser feitas. Quantos átomos eu juntei? Eu juntei 4. Quem que é o elemento central? O carbono. O carbono tem elétron livre? Não, então ele não puxa ninguém. Só que é o seguinte, as pontas aqui são dos mesmos elementos. Eu poderia, por exemplo, ter uma molécula assim, ó, X qualquer, tá? Aí aqui a ponta é Y, a outra ponta é Y também, e a outra lá de cima também fosse Y. Aí eu diria pontas iguais. E no elemento central não tem sobra. Mas aqui, ó, no elemento central não tem sobra, mas as pontas são diferentes. Quem aqui vai puxar mais? Aqui é aquela geometria triangular, aqui também. Aqui, essa ponta aqui vai ficar mais obtusa, mais puxadinha, como se o oxigênio puxasse esse grupo para ele. Então, esta molécula, que é trigonal, esta particularmente é polar. Agora, se eu tiver, por exemplo, o boro, você sabe que o boro, ele apesar de ele tem 3 elétrons na última camada, ele é exceção, ele fica feliz da vida com 6 elétrons. Se eu junto boro com cloros, os cloros, você sabe que cada cloro tem 7. Eu não vou fazer os elétrons aqui para a gente não demorar muito. O boro, quando ele se junta com os cloros, ele faz geometria do tipo de triângulo. Só que esta aqui, ó, no boro não sobra elétrons, você tá vendo? As pontas agora não são iguais, são iguaizinhas. Esta molécula é apolar. Então, quando eu tenho geometria do tipo trigonal, eu posso ter moléculas polares se as pontas forem diferentes. Agora, se os ligantes forem iguais do mesmo elemento, a molécula é apolar. Então, trigonal pode ter 2 tipos de polaridade, tá bom? E o último caso de geometria, qual que era mesmo, gente, que nós vimos? O quinto caso de geometria era aquela do gás metano. Você lembra disso? Do CH4, né? O gás metano, carbono, faz 4 ligações covalentes simples com 4 átomos de hidrogênio. Nesta molécula, olha só, vamos analisar 2 coisas. Elemento central quem é? É o carbono. Nele tem elétron sobrando? Não. As pontas são iguaizinhas? São. Então não tem mais quem puxa quem aqui. Esta molécula é apolar. Ou seja, o Mi aqui é igual a 0. Agora, se eu tiver, por exemplo, um aleto orgânico, você lembra aqui que é um aleto? Aleto é quando o carbono, que tem sempre quantas ligações? 4 para serem feitas. Se uma delas for feita com halogênio, por exemplo, cloro, se eu fizer o clorometano, que é esse composto aqui, ó, ou clorocarbono,
Agora, de novo, ó, eu tenho uma molécula de geometria tetraédrica, porque eu continuo tendo 4 pontas, só que agora as pontas não são iguais. Quem aqui ter uma ponta mais, vai puxar mais o pessoal aqui? O cloro vai puxar mais. Então, esta molécula, que também é tetraédrica, esta é polar. Portanto, o momento aqui é diferente de zero, certo? Agora, para que serve esse negócio de polaridade? Eu vou falar assim para você, ó, a polaridade, principal utilidade dela é para você entender solubilidade. Por exemplo, estamos passando por essa pandemia, desse novo coronavírus que está causando essa doenças e transtorno, que se Deus quiser logo vai passar, estaremos juntos. Mas enfim, fala-se que eu preciso o tempo todo lavar as mãos com água e sabão. Qualquer sabão, sabonete, qualquer tipo de sabão. Sabão, gente, é molécula que tem bipolaridade. Tem moléculas que têm isso, bipolaridade. E o danado do coronavírus, sabe-se que ele tem uma capa de gordura. Quem que quebra a gordura? Quebra a gordura aquele que consegue dissolver. Então, quando a gente lava a mão com sabão, esfrega, a gente consegue quebrar essa capa de gordura do coronavírus. Depois que a gente esfregou, não tem que enxaguar, aí a gente enxágua com o quê? Com água, que é polar. Aí a água vai puxar a parte do sabão, que também é polar igual ela, e vai arrastar junto a sujeirinha. Então, quando a gente conhece solubilidade, polaridade, a gente conhece solubilidade. Então, por exemplo, eu falo assim, olha, eu tenho água, tá? Vamos pensar na molécula da água, que a gente sabe, falei há pouco, que ela é polar. Qual dos dois compostos ela consegue dissolver? A água consegue dissolver aquilo que é polar, que também é igual a ela. A água consegue dissolver o gás metano? Tipo, se eu pegar gás metano e borbulhar lá na água, vai formar uma solução? Não, porque o gás metano é molécula apolar. Aliás, todo hidrocarboneto é apolar, então a solubilidade em água é muito pequena, certo? Agora, a água consegue dissolver uma parte de clorometano? Aí sim, porque ambas têm mesma polaridade. Então, pensando, a água dissolve gás ou oxigênio? Não. Por exemplo, quando você tem um aquário na sua casa, você tem que ficar o tempo todo com uma bombinha de ar levando oxigênio. E assim mesmo, só um pouquinho de oxigênio se instala na água. Isso por quê? Porque a água é polar e o gás oxigênio é apolar. Agora, e o ácido clorídrico, a água consegue dissolver? Aí sim. Tanto é que nós temos o suco gástrico, que é uma solução de água e ácido. A água consegue dissolver gás carbônico? Não. Quando a gente tem refrigerante, lá na fábrica, a última etapa é colocar o gás carbônico e fechar, não é isso? Quando você abre a tampinha, o que sai voando? O CO2, porque a solubilidade dele é baixa, né? Nós falamos de gás amônia. Gás amônia a água consegue dissolver, porque ambas são moléculas do tipo polares. E o metanal? O metanal também, porque metanal é molécula polar também. E essas duas aqui, ó, se for polaridade diferente, não é solúvel. Se a polaridade for igual, existe solubilidade, tá? E existem algumas moléculas, como eu disse há pouco, que são bipolares, que eu vou exemplificar aqui para vocês, duas delas famosas, principalmente nesses últimos dias, tá? Uma delas é o álcool, tá? Os álcoois, no caso aqui que eu estou citando, estou dando exemplo aqui do etanol, do álcool etílico, e vou mostrar para vocês aqui um pedacinho de uma molécula de sabão, tá? Lembrando que é macromolécula, tem muitos átomos por molécula, tá? Por exemplo, o sabão tem lá um monte de carbonos aqui, né? Um monte de carbonos. E ali no álcool também tem vários carbonos. Essa parte aqui do álcool, ó, onde estão os carbonos com os hidrogênios, essa parte é apolar. E essa parte aqui onde tem a hidroxila, esta parte é polar. Isso faz com que o álcool seja bipolar. Ele fica lá grudadinho na gasolina, a gasolina que é vendida aqui no Brasil é gasolina com álcool, então ele fica solúvel em gasolina, mas ele é solúvel em água também. A mesma coisa o sabão, essa parte aqui que esconde aqui, que eu não coloquei, que é a macromolécula onde tem muitos carbonos, essa parte
ela é apolar. Essa parte do sabão é apolar. E essa parte aqui onde tem o metal, que no caso que eu exemplifiquei é o sódio, é polar. Então, voltando a falar lá da solubilidade. Minha mão está engordurada. Aí eu vou precisar usar alguma coisa que consiga dissolver gordura. Se eu lavar minha mão com água, eu não vou conseguir tirar, porque a água é polar. Aí eu uso sabão. Aí eu fico lá, esfrega, esfrega, esfrega. O que vai acontecer? A parte apolar do sabão vai quebrar a gordura. Quando eu terminei de esfregar, eu vou enxaguar com água. Aí a água que é polar vai encontrar essa parte do sabão que também é polar e arrasta tudo, a sujeirinha e o sabão. Agora, o sabão ele tem de ser mais apolar. Então ele tem mais facilidade de quebrar gordura do que se dissolver na água. E o álcool, a polaridade dele é mais intensa do que a apolaridade, tá? Então, quando a gente estuda polaridade, nós estudamos a solubilidade. E isso, por exemplo, para vocês na área técnica é muito importante, na área industrial também, que trabalha-se o tempo todo numa indústria de transformação, às vezes com processos onde você faz extração. E quando você faz uma extração, você pensa, você estuda solubilidade. E além de tudo, estamos no ano aí do Enem, dos vestibulares, fala-se muito sobre polaridade, geometria e ligações intermoleculares no vestibular, porque eles querem o seguinte: com o que você sabe de uma molécula, você explique a função do sabão, a função de um detergente, por que uma superfície não dá certo quando você faz uma limpeza com um produto qualquer. Ou seja, eles querem que você explique cientificamente algumas coisas que nós temos aí no nosso dia a dia, ok? Por isso a importância de estudar bem direitinho essa parte de polaridade. E aí agora, para finalizar, nós vamos falar um pouquinho de forças intermoleculares ou ligações intermoleculares, que são ligações que vão nos definir ponto de fusão, ponto de ebulição das substâncias, certo? Tá? Então eu vou usar aqui 3 moléculas para falarmos um pouquinho dessas forças intermoleculares. Vamos falar da molécula do gás oxigênio. Estou usando sempre as mesmas coisas para a gente poder ter um estudo comparativo. Vamos falar da molécula antes da água, vamos falar da molécula do ácido clorídrico e vamos falar da molécula da água. Bom, vocês já viram o oxigênio líquido? Não, vocês nunca viram não. Vocês já ouviram falar do oxigênio líquido, mas vocês já ouviram falar que ele é líquido em temperatura muito baixa, não é isso? Bom, por que ele só é líquido em temperatura muito baixa? O sólido, as moléculas estão bem juntinhas, nos líquidos as moléculas rolam umas sobre as outras, não é isso? E na matéria gasosa elas saem voando. O gás oxigênio é uma molécula do tipo apolar, não é? Que a gente já sabe. Todas as moléculas apolares, não existe uma força de atração muito intensa entre elas. Então, para que eu consiga fazer com que as moléculas gasosas do O2 se aproximem, eu tenho que apertar muito, muito, muito para elas soltarem muito calor e só muito geladinhas é que elas vão passar para o estado líquido. Agora, se eu tiver, por exemplo, num cilindro, oxigênio líquido, e eu diminuir a pressão, ou eu aquecer levemente, ela sai voando imediatamente. Por quê? Mudança de estado, ela vai depender da força de interação entre as moléculas. Entre moléculas de gás e oxigênio, a força de interação é muito pequena. Imagina o seguinte, essa minha mão é uma molécula de O2. Esta minha outra mão é mais uma molécula de O2. Que elas estão lá dentro de um recipiente líquidas, rolando umas sobre as outras. Aí vem um pouquinho de calor, só um pouquinho de calor, elas já fazem isso, ó. Por que acontece isso? Porque a molécula polar tem uma força que une uma molécula a outra muito pequena, muito fraquinha. Tão fraquinho, tadinho, dipolo induzido. Dipolo induzido é o nome da força intermolecular que une moléculas do tipo apolares. Todos os gases são apolares, todos eles para se transformarem em líquidos, eu preciso apertar muito. Soltou, já sai voando de novo. Tá? Então, molécula polar, a força que une uma molécula a outra é de baixa intensidade. Agora, HCl, você já deu uma vomitada na vida. Infelizmente, eu vomito, ela vomita, nós vomitamos, todos vomitam. Quando você dá uma vomitadinha,
sai líquido, não é? Sai líquido. Aí, vamos imaginar que você já está na terceira vomitada, aí saiu aquele líquido incolor, não tem mais arroz, feijão, macarrão. Só saiu o líquido. Assim que ele sai líquido, você sente cheiro, não sente o cheirinho Cheetos no ar? Aquele cheirinho Cheetos no ar é ácido clorídrico. Então, quando você for comer Cheetos, lembra disso. Não coma mais isso, come uma maçã. Então, o ácido clorídrico, quando ele é eliminado, ele sai líquido, mas logo você sente cheiro. Por quê? Porque ele evapora numa temperatura média. Isso é característica de uma molécula polar. Você vai falar, mas professora, a água também é polar. E a água só ferve a 100 graus. O HCl em torno de 36, 40 graus ele já sai voando. O que diferencia uma da outra é que aqui na água tem buzina. O que é buzina? HFON. O que é HFON? HFON é um tipo de molécula que de todas tem a maior força de atração. O que é ser HFON? É ter hidrogênio ligado a um desses três. Aqui, tem hidrogênio ligado a um desses três? Não, mas aqui tem. Toda vez que eu tiver uma molécula polar, onde o hidrogênio estiver ligado diretamente a flúor, a oxigênio ou a nitrogênio, a força que une essas moléculas é de alta intensidade, que a gente chama ponte H ou ligação de hidrogênio. Essas moléculas que têm ligação de hidrogênio, das moléculas são a de maior intensidade. Então, para ferver, preciso de muito calor. Só a quantos graus que a água ferve ao nível do mar? Só a 100 graus. Ao passo que o HCl não ferve numa temperatura média, o ponto de ebulição dele é médio. Então, ambas são polares, só que aqui tem buzina, aqui não tem. Esta é média, média é di. Di é dipolo. Diin une moléculas apolares, di moléculas polares. Agora, se na molécula polar eu tiver ponte de hidrogênio, eu tenho das forças a de maior intensidade. Para que serve isso? Isso vai fazer com que eu mostre aqui para vocês uma linha de pontos de fusão e de ebulição. O ponto de fusão e de ebulição cresce conforme avança-se a força intermolecular. Moléculas do tipo apolares têm força de atração baixa, então os pontos de fusão e ebulição são sempre baixos. Já moléculas polares podem ser dipolo ou ponte de hidrogênio. Para ser ponte de hidrogênio tem que ter H com buzina. E se existir ponte de hidrogênio, são essas moléculas que precisam de mais calor para mudar de estado. Quanto mais calor, significa que elas estão mais juntinhas. Tipo assim, ó, isso aqui é uma água, isso aqui também é uma água. Eu ponho calor, só a 100 graus que ela vai se separar. Tipo HCl, eu preciso de uma quantidade de calor médio. E o O2, pequena quantidade de calor, porque a força que une as moléculas é de baixa intensidade. Então, as moléculas podem ter ligações intermoleculares, dipolo induzido, dipolo permanente ou ligação de hidrogênio, tá certo? Agora, vocês têm lista de exercícios sobre geometria, polaridade e ligações intermoleculares. No mesmo exercício, existe sempre uma interação entre esses três estudos. Ele pergunta de uma mesma molécula, a geometria, a polaridade, a ligação, por isso vocês precisam ter conhecimento desses três estudos, ok? Muito obrigada, nós vamos para os exercícios, depois vamos tirar dúvidas desse assunto, tá certo? Obrigada, gente, beijo!